pessoal, tudo bom? Aqui é a Gigi e a convite da Padaria 2000 eu trouxe essa super receita para vocês, que é um semi-naked cake de lavanda com limão siciliano com finalização de escultura de isomalte. E eu convido vocês a seguirem o passo a passo da receita a seguir, mas antes curtam a página, sigam a página e compartilhem a página também. E ativem as notificações para os próximos vídeos. Vamos lá? A gente vai começar com o batimento da massa. Eu vou fazendo passo a passo aqui mostrando para vocês. Nós temos aqui 230 gramas de ovos, 300 gramas de óleo. É muito importante que o óleo seja de milho ou girassol. Não pode ser óleo de canola, porque senão ele deixa um residual no final com um sabor um pouquinho forte. E 350 gramas de leite. E é importante que esse leite seja integral. Aqui eu já homogeneizei os líquidos, vocês viram que eu não bati muito, porque eu não quero aerar demais essa massa. Que como a gente vai fazer uma montagem de um naked e em seguida um semi-naked, eu preciso que essa massa tenha um pouco de estrutura. E quanto mais eu vou aerando essa massa, eu vou incorporando o ar nela, menos estrutura eu vou ter. Então por isso que vocês podem fazer essa massa tanto na mão, batendo com fouet, ou batendo ligeiramente na batedeira. Nesse momento eu vou acrescentar o açúcar. Esse açúcar ele foi previamente processado com a lavanda. Então eu coloquei o meu açúcar com a lavanda num processador ou liquidificador, se você não tiver processador em casa. Eu coloquei 300 gramas de açúcar e 10 gramas de lavanda. E agora eu vou incorporar a farinha de trigo nessa mistura. Não é necessário peneirar nenhum dos ingredientes, tá certo? Eu já fiz o batimento da minha massa. Vocês podem ver que essa massa é extremamente líquida. Nesse momento eu vou acrescentar as raspas de limão siciliano. Aqui tem aproximadamente 10 gramas de raspas, que dá aproximadamente 2 limões. E 13 gramas de fermento, que eu vou acrescentar na minha massa e vou incorporar novamente todos os ingredientes. É muito importante, depois que a gente acrescentar o fermento, a gente não bater demais essa massa, porque a gente sabe que a farinha de trigo ela desenvolve o glúten, então para essa massa não pesar e não correr o risco de solar, assim que eu adicionar a farinha de trigo, eu só bato até incorporar os ingredientes. A gente vai dividir essa quantidade de massa em 4 formas. Essa forma aqui tem 15 centímetros de diâmetro por 8 de altura e essa tem 5 centímetros. Tanto pode ser a de 5 centímetros de altura quanto de 8 centímetros de altura. A gente vai levar essa massa para assar em forno convencional a 180 graus, previamente aquecido por pelo menos 15 minutos. Essa massa assa em torno de 30 a 35 minutos. Se for um forno elétrico, a temperatura pode ser de 140 graus e aproximadamente 25 minutos. E se for utilizar o forno turbo, 140 graus por aproximadamente 25 minutos. A gente vai começar a preparação do nosso recheio. O primeiro passo é fazer a infusão da lavanda no leite. A gente tem 200 ml de leite integral e 10 gramas de lavanda. A gente leva ao micro-ondas por aproximadamente 1 minuto e em seguida a gente coa esse leite com a lavanda. Vou pegar o meu amido e vou dissolver ele completamente no leite. Aproximadamente 15 gramas de amido. Eu vou acrescentar na panela. Agora eu vou acrescentar 395 gramas de leite condensado. E vou misturar esses dois ingredientes aqui na minha panela. Levamos todos os ingredientes ao fogo baixo. Mexendo sempre. E o ponto é esse, ó. Assim que chegar nesse ponto de creme, a gente vai acrescentar as raspas de limão siciliano, raspas de um limão siciliano. Aqui tem 20 gramas de pasta saborizante, mas pasta saborizante é a gosto, então vocês podem colocar a quantidade que vocês acharem ideal. Pronto, eu já incorporei todos os ingredientes e agora eu vou colocar num recipiente para ele resfriar. Vou colocar na geladeira por aproximadamente 15 minutos. A gente finalizou o nosso merengue suíço com 140 gramas de claras e 230 gramas de açúcar. Agora a gente vai ligar essa batedeira em velocidade máxima e vai acrescentar aos poucos a manteiga. Com 600 gramas de manteiga sem sal. Aqui eu tenho 20 gramas de extrato de baunilha. E um segredinho, como a manteiga normalmente ela é amarelada, para a gente tirar esse tom de amarelado, a gente vai acrescentar uma gotinha só de corante roxo ou lilás nessa mistura. Prontinho, todos os ingredientes incorporados. Nesse momento a gente vai trocar o nosso batedor.
Como esse batedor globo, ele incorporar, o nosso buttercream ele vai ficar todo aerado e a gente quer uma cobertura completamente lisa. Então, nesse momento, eu vou trocar o batedor de globo pelo raquete. Prontinho, aproximadamente 2 minutos já é suficiente para a gente deixar essa cobertura bem lisinha e pronta para o uso. A gente vai começar a montagem desse semi-naked. Eu estou com um tabuleiro aqui e um disquinho de isopor. Esse disco tem 15 centímetros. Eu vou primeiro fazer uma colinha nesse tabuleiro para a gente poder colar esse disco de isopor. Em seguida eu vou fazer a mesma colinha no isopor para colar o disco de massa. Eu fiz uma caldinha aqui de suco de limão. É um suco de meio limão com um pouquinho de água e açúcar. Eu normalmente utilizo só 3 colheres de sopa por camada, que essa massa ela já é bem fofinha e úmida, então a gente não precisa umedecer demais essa massa. E até para a gente não encharcar demais. O nosso buttercream, que está já no saco de confeitar, o bico que eu estou utilizando aqui é o bico 1A, aquele perlê mais largo. Eu vou fazer aqui ao redor da massa uma contenção. Essa contenção ela vai evitar que o meu recheio vaze para fora da massa. Então, ele já dá uma estabilidade também. Se você quiser fazer um recheio um pouquinho mais cremoso do que esse, vai evitar que ele saia para fora da massa. E também, quando eu for espatular o semi-naked, não ficar 2 cores diferentes. Venho com a minha segunda camada, também voltada para cima. Faço novamente a contenção. A última camada sempre voltada para baixo, para a gente deixar essa partezinha lisinha para cima. Agora eu vou colocar uma tira de acetalto ao redor dele e vou levá-lo para gelar. Não é necessário prensar essa massa, tá? Nem montar em aro, porque a gente não quer tirar o ar dessa massa, a gente quer deixar ela fofinha ainda. Aqui em cima coloca um plástico filme PVC para não ressecar essa massa na geladeira e deixar na geladeira por aproximadamente 15 minutos. E vou começar com a cobertura do bolo. Vocês podem utilizar tanto o bico de confeitar no saco, para cobrir lateralmente ele, ou pode utilizar a espátula assim. Bom, a gente vai levar para refrigerar esse bolo agora, para a gente dar uma arrumadinha nas bordas dele, colar essa primeira camada e depois arrumar as imperfeições, deixar ele bem perfeitinho. Agora a gente vai cortar essas rebarbas, a gente já gelou, então ele fica muito mais fácil para você retirar e fazer a finalização dele. Com o nosso bolo finalizado, lisinho e refrigerado, nós já fizemos a escultura de isomalte para decorar e agora uma sugestão para finalizar. Você pode colocar um pouquinho de ouro comestível aqui no bolo. Ele é super simples de utilizar. Ele em contato já com o buttercream, ele já cola. E a gente vai finalizar também com umas frutas que a gente vai colocar aqui dentro. Bom, pessoal, finalizamos agora a nossa receita. Nós fizemos aqui um semi-naked cake de lavanda com limão siciliano. Finalizamos com a escultura de isomalte e algumas frutas por cima. Espero que vocês tenham gostado da receita. Essa aqui é só uma sugestão de decoração, vocês podem colocar flores ou o que mais a imaginação de vocês mandar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E quem gostou, por favor, curtam a página, sigam a página, compartilhem, ativem as notificações e também sigam. Um beijo para todo mundo!